trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes ao determinar a suspensão do X, que está destacado na coluna da nossa Letícia Casado, ela estava lá olhando em detalhes a decisão. Moraes diz que X quer terra sem lei na eleição municipal do Brasil. Ao determinar a suspensão do X no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que as ações da empresa indicam que a plataforma tem como objetivo, aspas, instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024. Segundo Moraes, o cenário pode ser verificado pela, aspa, manutenção e ampliação da instrumentalização da X Brasil por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio, antidemocráticos, inclusive no período que antecede as eleições municipais de 2024. Por isso, ele entendeu que existe um perigo na demora em manter o funcionamento da rede no país. Léo, Padilha, queria trazer isso para vocês. Léo, começo com você. O ministro Alexandre de Moraes está dizendo ali na decisão dele, ele está tentando dar uma fundamentação para além do fato de não ter representante legal, de estar descumprindo o Código Civil Brasileiro, o Marco Civil da Internet, de que um dos objetivos de Musk seria ali uma influência nas eleições municipais de 2024. Eu ouvi avaliação de políticos, tanto da direita quanto da esquerda, de que a decisão de Moraes também vai ter influência nas eleições ao dar fôlego para a direita. Queria ouvir o Léo, depois o Padilha. Essa fala do Moraes ele vai ao encontro da sequência de decisões judiciais, de liminares de decisões de ofícios que foram enviadas pelo Supremo Tribunal Federal ao X quando o X ainda estava funcionando. Né? Eram pedidos para remover contas relacionadas a discursos golpistas, a discursos de ódio, a discursos de violência, a discursos de violência, de promoção de violência dentro das escolas. Havia um pacote, né? Porque a gente está chegando agora e olhando no final e falando assim, olha, o Musk, o Moraes suspendeu o X por conta da falta de representação legal no Brasil e por conta de descumprimento de decisão judicial e não pagamento de multa. Só que aí, se você olhar com lupa quais as decisões judiciais foram descumpridas, né, e quais multas não foram pagas, é exatamente disso que estamos falando. Estamos falando de suspensão de contas e de conteúdos relacionados a conteúdos golpistas, a conteúdos de ódio, a conteúdos de violência, de promoção de violência nas escolas, desse pacote de conteúdo do qual a gente está falando. É só dar um passo para trás e entender por que a gente chegou nesse ponto. É porque o Twitter estava se negando a remover esse conteúdo. E de uns tempos para cá, conforme a gente estava conversando antes, o Twitter ele mudou o seu parâmetro, o seu padrão de moderação de conteúdo, que é uma coisa que o Twitter já foi uma referência global em determinado momento antes da venda da rede para Elon Musk. Né? O Twitter ele tinha um sistema de moderação de conteúdo que não era perfeito, tinha problemas, usava inteligência artificial, mas também usava moderação humana. O pessoal julgava, entendia, reclamava, tinha derrubada e tudo isso mais, né? Então, o que acontece é que isso deixou praticamente de existir. Padilha bem explicou essa guinada do Musk em direção à extrema-direita, né, desse tipo de comportamento, e esse tipo de comportamento que começou a ver a liberdade de expressão por uma coisa monolítica, né, e começou a falar, olha, isso aqui está dentro, tudo está dentro, vale falar absolutamente tudo, que aproximou o Twitter de determinadas plataformas, né, ficou até um pouco mais violento que outras plataformas que já aceitavam bastante coisa, como o Discord, por exemplo. Então, o que acontece? O que o Moraes está falando? Aquele conteúdo que estava correndo loucamente na sociedade ia influenciar as eleições. Isso foi o que eu falei, tipo, no começo, né? A gente tem dois tipos de influência nas eleições, isso é claro. A extrema-direita vai culpar o campo democrático com relação à questão da retirada e da suspensão do Twitter, vai falar que é censura, vai ter tudo isso, como a gente falou. Sim, vai ser instrumentalizado, isso não tenha dúvida nenhuma. Por outro lado,
O campo democrático, como eu falei, tem um efeito colateral, um efeito rebote que pode se beneficiar exatamente daquilo que o Alexandre de Moraes acabou de falar. Você tem uma quantidade de chorume que estava circulando loucamente, sem moderação, exatamente porque o Twitter não estava cumprindo ordens judiciais, simplesmente porque o X estava negando-se a retirar conteúdo de promoção de golpe, conteúdo neonazista, conteúdo chamando ódio a negros, a mulheres, a indígenas, a LGBTQIA+, que simplesmente, pelo menos nessa plataforma, do tamanho dessa plataforma, deixa de existir. O ideal, para finalizar, não é tirar a plataforma, claro. O ideal é que, mediante uma decisão, medial é que, primeiro, a plataforma tivesse uma ação proativa para moderar seu conteúdo, como outras plataformas fazem, à torta e direito, mas fazem. E como o Twitter fazia antes. O ideal é isso. A segunda coisa do ideal é que o Twitter atendesse decisões judiciais, não discutisse, atendesse decisões judiciais. Olha, por favor, remova. Você não é o polo dessa discussão, você não está sendo julgado, mas é só você remover conforme prevê o Marco Civil e a legislação brasileira. Então é o seguinte, se tivesse essa questão de proatividade de moderação e se tivesse atendimento à decisão judicial, você teria uma plataforma, né? E aí uma plataforma que seria saudável para o debate público, que é isso que a gente espera. Infelizmente, o que o Moraes está falando, e nesse sentido eu concordo com ele, eu acho que vai ter impacto dos dois lados, né? Mas um dos impactos é que esse chorume, pelo menos através do Twitter, se o Twitter não mudar de comportamento, vai ser mais difícil circular.